Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 199 e vamos seguir a partir de 1 Crônicas, capítulo 26, versículos 12 ao 32, que diz o seguinte: Estas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e idosos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Selequete, na rua de cima, saiu para Supim e Oza. Os guardas ficavam um ao lado do outro. No leste havia 6 levitas por dia, no norte 4 por dia, no sul 4 por dia, e nos depósitos 2 de cada vez. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram estas as divisões dos porteiros, descendentes de Corá e Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeieli e os seus filhos Zetã e Joel, o seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Arão, de Izar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, um dos descendentes de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Os parentes dele, por parte de Eliezer, foram o seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicre, o trisavô de Selomite. Selomite e os parentes dele estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. Selomite e os seus parentes também eram responsáveis sobre todas as dádivas consagradas por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Dos filhos de Izar, Quenanias e os seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e os parentes dele ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe delas. No 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazer de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Primeira Crônicas 27. As divisões do exército. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército, que se revezavam mensalmente durante todo o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens, para o primeiro mês, estava Jazobeão, filho de Jabidiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder dessa divisão de 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe dessa divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Amizabade, o seu filho, estava encarregado dessa divisão. O quarto para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Zebadias, o seu filho, foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens nessa divisão.
O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samute, o Israelita. Havia 24.000 homens nessa divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens nessa divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Elis, de Pelom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens nessa divisão. O nono, para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Maarai, de Natofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens nessa divisão. O 11º, para o 11º mês, foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O 12º, para o 12º mês, foi Eldai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens nessa divisão. Os líderes das tribos. Estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicre; de Simeão, Cefatias, filho de Maaca; de Levi, Asabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadok; de Judá, Eliú, irmão de Davi; de Issacar, Onri, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel; dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias; da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; de Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes foram os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Os superintendentes do rei. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esre, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabde de Sefá estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã de Gederá estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas, na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Citrai de Sarão estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Sarão. Safate, filho de Adilai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, estava encarregado dos jumentos. O agareno Jazes estava encarregado das ovelhas. Todos estes eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era homem de confiança do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Romanos 4, versículos 13 ao 25. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé foi anulada e a promessa invalidada. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: Eu constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus,
mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Agora não está escrito: lhe foi atribuído somente por causa dele, mas também por nossa causa, quem Deus atribuiu justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus, nosso Senhor dentre os mortos. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 5, do 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Salmo 14. Diz o tolo no seu coração: não há Deus. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para a humanidade, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não invocam o Senhor. Lá estão eles, tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Provérbios 19, versículo 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!